geral, associados à posição que o indivíduo possui dentro da sociedade. Então, por exemplo, um jornalista influente, sei lá, uma Dora Kramer, uma Dani Castanhede, tá? São pessoas que influenciam a cabeça das pessoas e elas têm, a opinião delas, certo? Gera mudança de mentalidade, muitas vezes na cabeça, ou reforça, ou ameniza determinadas ideias que as pessoas têm, né? A imprensa, em geral, ela tem poderes de influenciar a ação e as noções com as quais as pessoas trabalham. Enfim, cada indivíduo dentro da sociedade ocupa uma posição que define o alcance das suas decisões. Certo? Então, dentro da família, às vezes o pai manda mais que a mãe, às vezes a mãe manda mais que o pai, às vezes o pai e a mãe mandam mais ou menos igual. Conforme os filhos vão crescendo, eles vão aumentando a influência deles sobre o domicílio, tá certo? Mas o pai ou a mãe geralmente mantém a autoridade, né? Então, existe sempre o quê? Hierarquias. Em cada organização, nós estamos falando de várias organizações aqui, tá certo? É o Congresso, é o Legislativo, é o Executivo, é a família, é a Volkswagen, ou a Ford, ou a Mercedes-Benz, tá certo? Ou é o Bradesco e tal. Cada organização tem a sua hierarquia. O Brasil tem uma hierarquia. O Brasil é uma organização também. Tá certo? Dentro de cada organização, os indivíduos, os membros dessas organizações, têm as suas posições. E a depender das suas posições, ou seja, as suas posições determinam o alcance das suas decisões. E, portanto, determinam o direito de propriedade de decidir, ou direito de decidir, que é um direito de propriedade. Tá? O direito de propriedade pode ser várias coisas, pode ser a propriedade, pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser sobre coisa tangível, intangível, pode ser simplesmente uma capacidade de influência, ou um direito de decidir. Por exemplo, o indivíduo que tem o voto de Minerva, só tem ele que tem o voto de Minerva. Num colegiado de 7, de número ímpar, geralmente tem um, que geralmente é o mais velho, coisa do tipo, que tem o direito do voto de Minerva, só ele que tem esse direito. Em geral, ele não vota, só quando empata a coisa, né? Então, tem uma série de regras dentro da sociedade que determinam quais são os direitos de propriedade, de decisão de cada indivíduo. Esses direitos de propriedade, esse tipo de direito de propriedade que eles estão falando aqui, eles podem ser muito mais importantes do que os direitos de propriedade com os quais a gente está acostumado a tratar, que é o de ter uma empresa, ou de ter uma qualificação, ou de ter um patrimônio, ou de ter qualquer outro tipo de coisa. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo de uma entrevista do Jânio Quadros, depois que ele já tinha sido prefeito, já tinha sido governador, presidente, foi tirado do governo, ele renunciou, foi ser prefeito na cidade de São Paulo, e ele já não era mais nada. E ele estava sendo entrevistado e um repórter virou para ele e falou assim: mas presidente, como é que o senhor vive? O senhor não tem aposentadoria, o senhor não tem emprego, o senhor não tem trabalho, o senhor não é proprietário, não é empresário, como é que o senhor vive? Ele pegou um cigarro e fez assim. Deram 6 isqueiros, naquela época podia fumar na televisão, 6 isqueiros para ele, ele só fez assim. Não fez mais nada. Ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de patrimônio, ele não precisava de nada. A pessoa dele resolvia o problema. Porque todo mundo buscava a pessoa para alguma coisa. Porque ele ainda tinha o quê, na verdade? Tinha influência. Então, isso é poder. O poder, ele pode estar ancorado em coisas muito etéreas, né?
Por que a Dilma tem que ficar pedindo... a Dilma é a presidente, ela está imbuída do poder da presidência da República Federativa do Brasil. Ela tem que ficar pedindo conselho para o Lula. Por quê? Denota exatamente do que nós estamos falando, tá certo? Não basta estar na posição. A posição, claro, a posição é sine qua non. É um elemento sine qua non para a pessoa ter acesso a determinados direitos. Mas também pode não ser suficiente, dependendo da pessoa. Da própria pessoa pode não ser suficiente. Né? Agora, só para terminar, pode ser mais importante do que ser dono do Bradesco. Quer dizer, o Lula tem uma capacidade de influência na trajetória, enfim, nas decisões nacionais, que não tem nenhum grande empresário, por mais bilionário que seja, possa ter. Eu só não entendi um negócio. Então, o direito de propriedade, ele é também um direito para a propriedade Também. física? Uhum. Sim. Então tá bom. Só isso. É que geralmente quando a gente fala de propriedade, a gente pensa na propriedade física. Então eu insisti muito na outra, porque aqui nós estamos falando principalmente na outra. Não que a física não seja importante. É importante, claro, se você é dono do Bradesco, ou se você é o presidente do Bradesco, você, em função dessa sua posição, você tem acesso a determinados ambientes que nós não temos. Tá certo? Agora, não é porque você é rico, é porque você é presidente do Bradesco. Tá certo? Pode ter gente muito mais rica que você que não tem acesso. Né? Então, agora, pessoas muito ricas também têm acesso. Né? Então, claro, o patrimônio é uma forma de ter poder. Né? Mas não é suficiente também. Né? Tem vários outros elementos. E aí, quais seriam os determinantes, então, do poder político? Para responder isso, eles vão fazer a seguinte pergunta: como que as instituições de equilíbrio são definidas? Porque aí entra a seguinte questão: as regras, para serem instituições, isso nós vamos discutir um pouco melhor na próxima aula, para serem instituições, elas têm que se manter. A regra que muda toda hora não é uma instituição, porque ninguém sabe nem direito qual é. Então, agora, qual é como é que é agora? Né? Não sei, qual é a regra? Não sei. Mudou ontem. Então, se muda toda hora, né? A regra tem que ser estável. A estabilidade da regra é o equilíbrio dela. A regra, como nós vamos ver, ela não necessariamente maximiza coisa alguma. Isso o Noff é taxativo em dizer. Né? Regra, instituições de maximização são coisas que não tem muito a ver uma com a outra. Pode ter por acaso, mas em geral não tem. Agora, regras e equilíbrio andam juntos, ou instituições e equilíbrios andam juntos. Porque não existem instituições que não sejam estáveis. Se não for estável, não é instituição. E sendo estável é de equilíbrio. Por quê? Porque ela satisfaz a condição para uma coisa ser de equilíbrio. Qual é a condição para uma coisa ser de equilíbrio? Em economia. É que não exista força capaz de tirar daquela situação. Isso é equilíbrio. Não é maximização. É que, por acaso, na teoria neoclássica, a maximização torna a situação de equilíbrio, porque se está maximizando, ninguém quer sair dali. Certo? Mas o equilíbrio não necessariamente tem a ver com a maximização. A maximização tem a ver com o equilíbrio. Certo? A maximização gera equilíbrio, mas o equilíbrio não necessariamente gera maximização. Tá? Então, a instituição, quando ela é uma instituição, a regra, quando é uma instituição, ela é de equilíbrio. E aí, então, eles estão se perguntando como é que essas instituições, que são instituições, são definidas. Né? E a questão é a seguinte: qual é a preferência que vai prevalecer? A preferência de quem que vai prevalecer? E aí, então, eles vão dizer, a resposta está no poder político. Vai ser estabelecido a regra que atenda aos interesses daqueles que podem decidir, que têm a capacidade de decidir de alguma forma. Seja por causa do poder, da influência, da capacidade de organização, de algum elemento que eles dizem também que a eficiência pode ter algum efeito. Porque na teoria neoclássica, de novo,
É a eficiência que determina a maximização, que determina todos os resultados. Aqui, eles vão dizer que não, depende de si. O interesse, se a preferência do grupo com maior poder político for pela eficiência, aí a eficiência tem um papel. Tá? Mas se o grupo com poder político não está preocupado com a eficiência não vai exercer nenhum papel. Então, por exemplo, o Afeganistão do Talibã. Algum líder do Talibã estava preocupado com a eficiência? Eficiência da subordinação da população às regras do Talibã, ele estava interessado. Mas na eficiência econômica, que interessa para a teoria neoclássica, o crescimento econômico, algo que como o Talibã está interessado? Não. Então a eficiência não vai ter nenhum papel nessa circunstância. Mas se a regra também for totalmente ineficiente, você consegue com que as pessoas que tenham menos poder político, que tenham um poder político mais difuso, se organizem em torno da... Não necessariamente. Ah, mas por isso que você, por exemplo, do ditador, tipo, o ditador vai ter uma escolha, mas a escolha dele de alguma maneira vai levar em consideração a escolha coletiva, a opinião da população. Uma regra... Não necessariamente vai ser eficiente. Então, mas se ela for muito ineficiente economicamente, você gera um problema para manter pro equilíbrio daquela própria regra. No longo prazo pode Isso. ser. No longo prazo pode ser. Então, por isso, talvez que a eficiência tenha um papel de... Mas o que pode acontecer, no caso do Talibã, a circunstância econômica, a circunstância pode se deteriorar, que eles não vão estar preocupados. Eles vão, quer dizer, isso não é o objetivo. O objetivo do grupo não é aquele. E os seguidores também não estão preocupados. Mas eles não estão vendo que teria uma eficiência religiosa. Não, então, não é econômica, é isso que eu estou falando. Não tem eficiência econômica. Porque quando esse pessoal que está falando em eficiência, eles estão pensando em eficiência econômica. Eficiência econômica. É claro que é eficiente para os objetivos do grupo. O grupo está sendo bem sucedido, portanto, ele está sendo eficiente nos objetivos dele. Não, e nos mas objetivos nada que daqueles que são influenciados por aquela regra também. Porque se eles... o grupo está conseguindo convencer os seguidores de que aquela é a forma correta de fazer as coisas. Nesse sentido, sim. Tá? Então, a eficiência, mas aqui, quando eles estão falando de eficiência, eles estão falando de eficiência no sentido econômico. Quer dizer assim, a eficiência pode ter algum papel. Por exemplo, um outro exemplo que eu gosto de trazer é a comparação do Getúlio com o Perón. Certo? Dois governos populistas, no aspecto político muito semelhantes, só que o legado em termos de desenvolvimento econômico do Getúlio vis-à-vis do Perón é completamente diferente. Né? No nosso caso, felizmente, havia uma preocupação com o crescimento econômico do país, efetivamente, não só com o atendimento dos interesses das massas, como foi na Argentina. Né? Então, aí a eficiência teve algum papel. Mas por quê? Porque o governante e a elite governante tinha esse objetivo. Né? Os nossos militares, por todas as barbaridades, apesar de todas as barbaridades que eles fizeram, eles foram muito mais proativos na questão do desenvolvimento, fizeram um monte de bobagem também, mas durante muito tempo eles foram muito mais proativos do que qualquer outro governo militar da América Latina. Então, mas nesse caso mesmo, quando a eficiência econômica se deteriorou, a deterioração do poder político deles começou. A deterioração começou antes. Começou no plano real, no milagre econômico. A deterioração deles já começou no plano. E não teve muita coisa a ver no plano. Mas enfim, não vamos discutir isso aqui. Então, vem o segundo grau do Garret. O poder político em T determina as instituições econômicas em T. É a estrutura de poder do país que vai determinar as regras que vão fazer funcionar o país, que vão determinar o desempenho, o crescimento e a distribuição de recursos. Então, a questão do poder político precisa ser explicada. Tá certo? E a primeira coisa que eles vão analisar é essa relação do poder político com o compromisso. Em primeiro lugar, o conflito distributivo está implícito na ideia da determinação das instituições econômicas, que isso nós já discutimos. Tá certo? E aí eles fazem a seguinte questão: por que os grupos não chegam a um acordo que maximize o crescimento e depois faça a distribuição? Porque poderia ser assim, não.
Agora precisa fazer o ajuste, tá certo? Porque se não fizer o ajuste, o país não volta a crescer. Então agora a gente faz o ajuste, depois quando o país voltar a crescer, aí a gente distribui. É o que diziam que o Delfim falava na década de 60, que primeiro precisava fazer o bolo para depois dividir o bolo, né? Aí os autores aqui vão dizer, por que as pessoas não aceitam isso? E eles vão dizer que as pessoas não aceitam porque existem problemas de compromisso. O que são os problemas de compromisso? Os problemas de compromisso, dito de maneira simples, é a questão de que as pessoas não necessariamente acreditam ou confiam que quando o bolo crescer, tá certo? Eles serão aquionados. Quem que garante que quando o bolo crescer não vai ser dividido só para a elite? Tá certo? Então, existe essa questão, em primeiro lugar, da inseparabilidade da eficiência e da distribuição. A eficiência pode requerer uma concentração. Em geral, os estudos econométricos têm demonstrado que nos níveis de renda baixa, a desconcentração de renda não favorece o desenvolvimento. Que existe um threshold a partir do qual a distribuição começa a favorecer o desenvolvimento. Mas até um determinado nível de renda, em geral, a renda precisa ser concentrada. Exemplo, China. Tá certo? Que nem era tão concentrada, mas é muito pobre.